Olá pessoal, a graça e a paz de Cristo, e espero que ao assistir, ouvir essa mensagem você possa estar bem e sendo cuidado pela boa mão do Senhor. Hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens com o título É Hora de Crescer. E esse tema ele é bastante sugestivo e ao mesmo tempo algo que nos confronta e que nos faz nos perguntarmos se crescemos o suficiente ou se temos ainda muito a crescer. Quando nós pensamos em crescimento, não é exatamente falando sobre o crescimento da igreja no sentido numérico, ainda que isso seja necessário, mas com o foco e o objetivo de trabalhar o nosso crescimento pessoal como cristãos, como servos de Deus, como homens e mulheres que conhecem a palavra do Senhor e que fazem o uso dessa palavra. E é óbvio que, consequentemente, isso produzirá um crescimento numérico também na igreja, porém, um crescimento com qualidade. O texto que nós vamos meditar hoje se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4 e versículo 11, e nós vamos ler do 11 até o 16. Eu estou usando aqui a NVI, e então você pode acompanhar a leitura do texto na sua Bíblia, no seu celular, ou na própria tela que você está assistindo agora essa mensagem, também será colocado o texto para que você possa acompanhar. Nos diz assim então a palavra do Senhor. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Essa preciosa porção da Escritura está nos falando sobre crescimento. E de um modo mais específico, o crescimento do corpo de Cristo, que é, então, o nosso subtema, abaixo desse tema maior, é hora de crescer. Hoje nós vamos meditar sobre isso, o crescimento do corpo de Cristo. E se você acompanhou a nossa série de mensagens Eclésia, você vai se lembrar que o corpo de Cristo é a sua igreja. E nós vamos, então, pensar no crescimento da igreja nesta perspectiva que lhes falei anteriormente, não numericamente, apenas quantitativamente, mas um crescimento na qualidade e na experiência individual de cada membro desse corpo, porque é a metáfora que Paulo usa para se referir a cada um de nós. Somos membros de um único corpo, que é a igreja, que tem sobre si uma única cabeça, que é Cristo. Bem, inicialmente nós vamos pensar no que esse texto está nos falando e o que Paulo está então escrevendo aos irmãos na igreja de Éfeso. E Paulo vai nos dar a ideia, a compreensão do papel da liderança eclesiástica, ou seja, daqueles que cumprem, que desempenham, que executam uma função ministerial. Os apóstolos, que tiveram um papel muito importante no primeiro século,
quando as pessoas agora vêm a Cristo, se convertem, mas elas não conheceram Jesus pessoalmente. E os apóstolos fazem essa conexão entre a vida e ministério de Jesus e a igreja que está nascendo no mundo antigo do primeiro século. Num período em que as escrituras sagradas, a nossa Bíblia, especialmente o Novo Testamento, ele ainda não estava completo, e por isso foi tão importante o papel dos apóstolos para aquela época. E é exatamente isso que nós meditamos outrora, numa das mensagens Eclésia, quando falávamos que a igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, esses primeiros irmãos, eles foram os representantes diretos de Cristo para a igreja. E hoje, eles continuam fazendo a sua parte na nossa vida com aquilo que eles deixaram escrito, inspirados por Deus, obviamente, nos 27 livros que nós temos no nosso Novo Testamento. Mas também fala, além dos apóstolos, fala que ele designou outros para profetas, que são os pregadores, aqueles que anunciam uma mensagem que confronta o pecado e que alerta o povo em relação aos acontecimentos, outros para evangelistas, aqueles homens que são dotados de uma capacidade comunicativa, que pregam o evangelho, por isso evangelistas, com facilidade e têm a facilidade em trazer a atenção dos seus ouvintes para que então se convertam e sejam salvos. Também fala dos pastores e mestres, talvez uma categoria única. Os comentaristas discutem sobre isso, se pastores seria uma coisa e mestres seria outra, ou se ambos juntos formam uma mesma categoria, executam, desempenham uma mesma função, pastores mestres. Bem, nós podemos concordar que algumas pessoas são realmente vocacionadas para a área do ensino da palavra, mas não necessariamente ocupam uma função pastoral na igreja. Mas nós não podemos negar que todo aquele que ocupa uma função pastoral precisa trabalhar na área do ensino. Seria muito difícil para a vida de um pastor dizer: eu sou pastor da igreja, mas eu não quero me comprometer com a área do ensino. Isso precisa fazer parte da vida, das atribuições de um pastor. Ser um pastor mestre, aquele que ama ensinar e que, como escreveu Paulo aos Romanos, no capítulo 12, esmere-se, faz com dedicação o seu trabalho, a sua missão didático-pedagógica na igreja. Você deve estar se perguntando por que eu falei tudo isso até agora, e a resposta é, e nós estamos nesse primeiro momento, nessa parte introdutória, pensando qual a função dessa liderança eclesiástica na igreja. E o próprio texto nos responde quando ele diz que ele mesmo, falando de Jesus, ele mesmo designou um grupo de pessoas para isso, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Você já parou para pensar sobre isso? Que Deus colocou pessoas escolhidas por Ele, vocacionadas por Ele, colocou essas pessoas à frente de um trabalho, de uma igreja, colocou essas pessoas ao seu lado para te ajudar a desenvolver o seu ministério, o seu trabalho na obra do Senhor. E talvez você esteja se perguntando: eu tenho uma função? Eu tenho um trabalho na obra do Senhor? E a resposta é sim. E eu convido e desafio você a descobrir qual é o seu papel, qual é o seu dom e qual é o seu ministério, com a ajuda da liderança local, para que você possa então desempenhar a sua obra no ministério. Novamente o versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, seja edificado. Agora nós vamos então entrar na mensagem propriamente dita,
falando sobre o crescimento do corpo de Cristo. Em primeiro lugar, nós vamos pensar sobre a abrangência do crescimento. E aí eu quero que você confira comigo no versículo 13, que vai ser disponibilizado aí na sua tela. No versículo 13, fala que até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E com uma atenção especial para a primeira parte do versículo, quando fala até que todos alcancemos. Então esta é a abrangência do crescimento. O crescimento individual, pessoal, cristão, ele é para todos os crentes. Ele não é só para o pastor da igreja. Ele não é só para a liderança eclesiástica ou administrativa da igreja, falando da diretoria, dos diáconos, não. O crescimento tem como a abrangência a igreja toda, desde o primeiro irmão na lista dos que se converteram naquela comunidade até o mais novo, o recém-convertido, todos eles precisam crescer. E é um erro nós acreditarmos que já crescemos o suficiente. Nem mesmo os pastores podem ter essa certeza e essa garantia em seu coração. Não, eu já cresci o suficiente, eu não preciso ouvir esta mensagem. Eu preciso ouvir esta mensagem, você precisa ouvir essa mensagem, porque todos nós precisamos crescer. E é isso que o texto nos diz, até que todos alcancemos. Há algo a ser alcançado. E a obra do Senhor, ela continua acontecendo, e o ministério na obra do Senhor, na pessoa do corpo ministerial e eclesiástico da igreja local, estão trabalhando para que todos alcancemos. Nós, eu e você que está me ouvindo, me assistindo. Então, em primeiro lugar, vamos pensar sobre a abrangência do crescimento. Em segundo lugar, veja o mesmo versículo, só que agora com uma ênfase na segunda parte. O modelo do crescimento. Nós falamos sobre a abrangência do crescimento e agora nós vamos falar sobre o modelo do crescimento. Nós vamos ler o mesmo versículo, porém na sua tela vai aparecer em negrito, grifado, a parte mais importante dentro deste ponto aqui que nós estamos analisando. Eu vou ler de novo. É tão bom nós lermos a palavra de Deus, não custa nós repetirmos a leitura, e é na repetição que nós absorvemos e aprendemos. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A medida da plenitude de Cristo. Qual é o nosso modelo de crescimento? A quem nós estamos seguindo? Quem nós estamos imitando? Com quem nós queremos nos parecer, nos tornar parecidos? Nós precisamos olhar para Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso alvo, aquilo que nós precisamos alcançar no crescimento espiritual, crescimento nas Escrituras, experiências e intimidade com o Pai, maturidade como adultos na fé. Nós precisamos sempre olhar para a pessoa e obra de Jesus. É isso que a palavra nos fala. Era exatamente isso que Paulo tinha para si e compartilhava com os irmãos, e ele até podia se colocar como um modelo a ser imitado. Ele diz: sejam meus imitadores, porém ele só se sentia à vontade em convidar os irmãos a o imitarem porque ele estava imitando Cristo. Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. O nosso modelo de crescimento é Jesus. Nós podemos olhar para homens na Bíblia, nós podemos olhar para irmãos piedosos à nossa volta, líderes vocacionados por Deus, ouvimos tantas pessoas na internet, lemos tantos livros, porém
o modelo maior e o que nós devemos seguir no final de tudo isso é sempre Jesus. Quando nós entendemos isso, nós vamos escolher as pessoas certas em quem nos espelhar, a quem imitar e a quem seguir. Porque o verdadeiro discipulado, eu aprendi isso há algum tempo, o verdadeiro discipulado, ele não aponta para mim como o discipulador, mas ele aponta para Jesus. Foi exatamente isso que João Batista fez. Ele estava com um grupo de discípulos, seus discípulos, mas num determinado momento do seu ministério, ele aponta para Jesus e diz: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E daquela hora em diante, alguns dos seus discípulos o deixaram e passaram a seguir Jesus. E isso não foi nenhum problema para ele, porque o verdadeiro discipulado aponta para Jesus. Jesus é o nosso modelo de crescimento. Em terceiro lugar, nós precisamos nos perguntar qual o propósito do crescimento. E é exatamente isso que nós vamos falar agora, o propósito do crescimento. Eu convido vocês a acompanharem comigo o versículo 14, que diz, e esse ponto ficou fácil de estipular no sermão, porque o próprio versículo fala sobre este propósito. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O propósito é que não sejamos mais como crianças, que não sejamos mais como crianças. Qual é o propósito do crescimento na minha e na tua vida? Para que nós deixemos as coisas de criança, como o apóstolo Paulo falou. E ele diz, quando eu era menino eu fazia coisas de menino, mas quando eu passei a ser homem, eu comecei a fazer coisas de homem, de adulto. Comecei a pensar como homem. E é isso que nós precisamos fazer. O propósito do crescimento é que deixemos as coisas de criança e que não sejamos como criança. E o contexto desse versículo nos fala justamente da vulnerabilidade de uma criança, da instabilidade de uma criança que é facilmente conduzida para cá e para lá. A criança ela é facilmente convencida, e hoje nós vivemos um drama, vou dizer no nosso país, mas é um drama no mundo todo, onde o tráfico tem selecionado justamente crianças para fazerem o seu trabalho, e as crianças são muitas vezes convencidas, são induzidas ao erro quando elas olham para esses homens malignos e acabam os seguindo. E o texto está nos... Eu usei um exemplo aqui, poderia ser tantos outros, e o texto está nos dizendo que nós não devemos ser como crianças, levados de um lado para o outro. E nós temos muitos cristãos, irmãos e irmãs, que já estão há algum tempo na caminhada, mas que não têm firmeza nas suas decisões. De repente são levados para um lado e logo em seguida já mudam de ideia e são levados para o outro lado. Às vezes leem um livro e aquilo passa a ser uma verdade absoluta na sua vida. E no outro dia escutam uma pregação nas redes sociais e já mudam completamente de ideia e já não sabem mais a quem seguir e vivem aquilo que eu costumo chamar de uma salada de frutas na sua cabeça, numa indecisão e numa confusão mental, porque estão vivendo como crianças. E o propósito do crescimento é que não sejamos mais como crianças. O texto também nos fala sobre o objetivo do crescimento. O objetivo do crescimento. E aí eu convido vocês a olharem o versículo 15 comigo, que diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. Quando eu leio esta frase, cresçamos em tudo, eu penso num crescimento proporcional, um crescimento que é compatível,
um crescimento integral. Vamos pensar no corpo humano, já que o próprio texto sugere isso, fazendo essa metáfora de um corpo se referindo à igreja. Vamos pensar no corpo humano. Como que nós enxergaríamos uma pessoa que tem membros do seu corpo que crescem muito mais do que outros de forma desproporcional? Nós enxergaríamos isso como uma aberração, como um monstro, como uma besta, não como um corpo humano. Nós nos preocuparíamos com isso se algo em nós crescesse de forma desproporcional e descontrolada. Você deve lembrar da história infantil do Pinóquio, que a cada mentira o seu nariz crescia um bocado. Imagina se isso acontecesse conosco, né? Um crescimento que não é natural e que não é normal. Agora, na vida cristã, esse crescimento do qual eu estou falando, ele precisa ser um crescimento equilibrado. Nós não podemos querer crescer apenas em uma área da nossa vida cristã. Nós precisamos crescer em tudo. Quando Pedro escreve a sua segunda e última carta à igreja, o último versículo da sua carta diz assim: antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Um crescimento equilibrado. Nós precisamos crescer no conhecimento da palavra, mas ao mesmo tempo nós precisamos crescer numa vida de oração, em experiências com Deus, em intimidade com o Senhor. Nós precisamos crescer no serviço no reino de Deus e ao mesmo tempo crescer no amor ao próximo. Nós precisamos ter crescimento na nossa fé, nós precisamos crescer na nossa generosidade na obra de Deus, nós precisamos crescer em todas as áreas, um crescimento integral, um crescimento completo, um crescimento equilibrado. Cresçamos em tudo. Esse é o objetivo do crescimento, que cresçamos em tudo. E por último, nós vamos falar sobre a função de cada membro. A função de cada membro. E aí eu quero que você olhe o versículo 16, que diz assim: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte realiza a sua função. Você é parte, eu sou parte. E a pergunta é: estamos realizando a nossa função dentro desta engrenagem, deste corpo chamado igreja? Você está fazendo a sua função ou você está deixando de lado a sua função? Está aquém daquilo que se espera para a sua vida cristã? E é justamente sobre isso que eu quero meditar com vocês na semana que vem, quando nós falaremos sobre o crescimento abaixo das expectativas. Mas ainda não terminou a mensagem de hoje. A pergunta volta: estamos fazendo a nossa parte? Você tem feito a sua parte? Eu lembro de uma história fictícia, obviamente, uma fábula, que frequentemente eu conto em pregações e em reuniões. Conta-se que numa casa existiam muitos ratos, muitos ratinhos que tinham tocas em vários pontos desta casa, porém nesta casa tinha um gato e de vez em quando algum rato desavisado era surpreendido pelo gato. Certa vez esses ratos se reuniram, todos eles, num único local, porque eles queriam dar um fim a essa situação. Eu acho que eram ratos batistas, porque eles fizeram uma assembleia geral para discutir alguns assuntos. E de repente, no meio desta reunião, alguém teve uma brilhante ideia e disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um sino, um sinete na coleira do gato, no seu pescoço, e toda vez que esse gato estiver se aproximando, nós vamos ouvir ele. O barulho do sino será um sinal para nós, um alerta para nós, e poderemos correr para as nossas tocas e ninguém será atacado, ninguém será abatido. E todos gostaram da ideia, todos os ratos
gostaram da ideia. Só que um ratinho mais antigo, mais velho, experiente, um ancião do grupo, sentadinho no final da fila, levanta a sua mão e faz a seguinte pergunta: mas quem vai colocar o sino no pescoço do gato? E essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Porque quando nós falamos de igreja, as pessoas têm ideias brilhantes e cada um sabe exatamente como a igreja deveria ser conduzida e como que a liderança da igreja deveria agir em cada situação. Nós temos muitas opiniões, nós temos pessoas que criticam a liderança, tem pessoas que são insatisfeitas com o caminho que a igreja está seguindo e cada um tem uma brilhante ideia. Mas a minha pergunta é: quantas destas pessoas estão fazendo alguma coisa para mudar? Hoje nós vamos meditar, refletir sobre isso, se estamos fazendo a nossa parte. O versículo 16 diz que dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Olha que interessante, edifica-se a si mesmo. A igreja edifica a própria igreja, nós nos edificamos mutuamente, e isso tem a ver com o papel e a função de cada um, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu quero perguntar de novo: você está realizando a sua função no corpo de Cristo? É importante refletir sobre isso, e uma vez que você chegar à conclusão de que não está realizando a sua função, não fique parado, não fique com os braços cruzados, esperando que as coisas mudem. Seja agente da mudança, faça a sua parte. Encerramos então, mais uma vez, falando o nosso tema e fazendo dele também o nosso lema: é hora de crescer. Que Deus abençoe a sua vida.